Olá a todos, eu sou Geila Santos de Souza, sou pedagoga, doutoranda em educação. Estou aqui hoje para apresentar uma pesquisa. Eu e Geise de Souza Cabral, que somos autoras dessa pesquisa, denominada Educação Indígena na Perspectiva Inclusiva e a Violação dos Direitos à Aprendizagem. Vou fazer uma breve audiodescrição da minha pessoa, portanto, sou uma mulher de cor parda. Estou vestindo um blusão por cima de um vestido colorido, tenho cabelos compridos e no fundo, aqui no plano de fundo, é uma parede de cor branca. Então essa pesquisa ela vai muito de encontro com a nossa realidade aqui na região oeste do Pará, onde a gente acaba se questionando como é que é a escolarização da pessoa indígena com deficiência. Portanto, nós procuramos neste trabalho a temática indígena e os processos de exclusão, educacional sob as lentes dos estudos culturais em educação, por percebermos que exatamente nessa região oeste do Pará, que é a qual nós moramos, residimos, que também é o local da nossa pesquisa bibliográfica, o indígena com deficiência vive à sombra de um discurso hegemônico, de preconceito e discriminação, que acabam advindo tradicionalmente da própria história desses povos e que acabam também legitimando a vulnerabilidade e a violação dos direitos desses cidadãos. Nesse sentido, o objetivo da nossa pesquisa é analisar, através da revisão de literatura, como se constitui, na verdade, a educação para os indígenas com deficiência, e, ao mesmo tempo, problematizarmos quais os desafios de efetivação da educação especial na perspectiva inclusiva, já que são povos marcados historicamente pelas lutas à autonomia, à participação social e à dignidade humana, apesar de alguns avanços, mas nós ainda percebemos que ainda estão à margem dessas garantias de direito. E como método, a pesquisa de cunho bibliográfico, portanto, elencamos algumas literaturas voltadas, evidentemente, para a temática, através de estudos provenientes do curso de doutorado em educação, assim como o refinamento teórico dos estudos culturais, que é a nossa linha de pesquisa no doutorado em educação, onde tratam esses movimentos socioculturais e políticos, como no caso dos indígenas, e a violação dos direitos à aprendizagem igualitária, como mecanismo de empoderamento analítico da sociedade contemporânea. E para aprofundarmos teoricamente a pesquisa, buscamos referenciar também algumas bases de dados científicos, como o Selo, CAPES, Google Acadêmico e outros observatórios, enfim, e repositórios também de universidades federais e universidades privadas. Aí nós chegamos a algumas considerações brevemente nesta apresentação, que apesar dos movimentos indígenas e das políticas públicas voltadas para esses povos, ainda há muito que se fazer em termos políticos e educacionais, para que esses povos tenham de fato direitos a uma educação de qualidade, onde realmente eles sejam incluídos nesses processos e não excluídos. E a democratização do ensino indígena é um dos movimentos socioculturais a ser efetivados para a inclusão de todos na educação. E ainda analisamos que, por conta das desigualdades desses direitos dos indígenas a ter essa educação na perspectiva inclusiva, percebe-se também a necessidade de desconstrução dos processos reacionários acerca dos estereótipos de que o povo indígena deve viver à sombra tão somente de suas culturas e modos de viver. Ademais, nós percebemos que a pessoa indígena com deficiência é desprovida de seus direitos como cidadãos, fato percebido desde o colonialismo brasileiro, quando aqui chegaram os novos habitantes. Portanto, continua, no nosso ponto de vista, evidentemente, de pesquisa e refinando essas bases teóricas, nós percebemos que realmente ainda há uma desarticulação política e, de certa maneira, o indígena ainda se encontra à margem desses direitos, por isso consideramos que esses direitos ainda são violados. E aí temos referenciais, onde nós procuramos alguns teóricos na área que tratam essa questão dos movimentos e políticas indígenas no Brasil, como Benue, Barros, Aboni, a Yara, no caso, a Ripoll, Colares,
Epicuro e Feitosa, né, quando fala também dos territórios de identidades e espaços de resistências ou existência de alguns povos indígenas, enfim. E assim nós concluímos dizendo que essa pesquisa ela não se esgota aqui, com certeza temos muitos chãos pela frente e somos gratos pelo Congresso Brasileiro de Educação Especial pela oportunidade. Obrigada a todos.